bem? Uma boa noite pra você, meu amigo Boa espectador. tarde, né? Boa tarde. Boa tarde, Ou boa bom noite. dia. Tem gente que janta cedo, Rodrigão. É verdade, é verdade. Bom Bibo, senso. E aí? Flame of Fire. Olha aí, um abraço pros nossos amigos Baso. Os Baso. Ganhei uma camiseta igual a essa ali. Cara, É tu da tava no ortodoxa. evento. É da ortodoxa. né? É top Baso? as camisetas Baso? dele, né? É, muito bom. Sensacional. Tu quer essa uma? Qual é o camiseta. teu tamanho? Eu vou conseguir uma pra ti. Eu gosto de bem grandona. G Bem ou grandona. GG? Ok. É que é uma camisola daí, né? Não, Tá eu bom. gosto. É que tá na moda agora a camiseta mais largona. Legal, vou pedir uma oversize. Oversize é o nome Eu vou, um casal Basos, um casal sensacional. Isso. Cara, era pra eu estar nesse evento Foi bem que você legal, estava, cara. mas enfim, né, não pude estar porque bem eu legal. honrei a minha palavra em outro compromisso, bem menor, mas também aconchegante. Muito bom, Mas muito queria bacana. estar com a galera. Abracei os amigos, foi especial. Fiquei muito feliz que você viu o Franco, o que já Sim. tinha visto, né, mas o Thiago Matos. Sim, Aliás, tomamos tem café da um manhã evento que a gente precisa junto. fazer, O Franco tá? quem é? Guilherme Franco, fundador da Ponte. O Guilherme, eu achei que era o Franco do livro do discipulado lá do... São, cara, Não. são muito legais porque são pastores muito parecidos com o nosso contexto como onda dura. É bem legal. Por isso que a gente tem que fazer um evento com Lipão, Guilherme Franco e Thiago Matos para pastores. A gente precisa de um evento desse para o Brasil. Porque a gente precisa de um evento com uma Concordo. linguagem mais Bem legal. moderna, pastores Vamos mais agitar jovens. essa parada. É isso, vamos agitar. Eu já falei com o Thiago Matos e com o Guilherme Franco. Dá para fazer um no Sul, no Sudeste e no Nordeste. Falei. BTD? Não, ou nada de outro BTD. nome? A gente cria um nome pro evento e tal, mas assim, voltado para pastor. É porque todos vocês já fazem isso. Sim. Né? A onda Mas faz juntar aqui. forças, bem legal. Exatamente. Bem fazer uma legal. parada em nível nacional. Muito Enfim. legal. Sensacional. Porque são igrejas muito boas, né? A Ponte é muito legal, uma igreja bíblica, com uma ação social muito forte, uma visão evangelística, arrojada, moderna. Exato. legal. É muito Foi, parecido cara, com a foi onda. bem legal a A troca Ponte é de o quê? figurinhas. A gente Recife? trocou A Ponte é Recife? Recife. Tem vários lugares, né? Tem Recife, Caruaru, Fortaleza, BH. Nordeste lá, né? Legal, que legal. E aí, Thiago Matos é Indaiatuba. Indaiatuba. Mas o Por Thiago enquanto, Matos é da Red, né? da Red, tá, Igreja ok, Batista ok. Redenção, que foi a Igreja Foi Red. bem legal. Que é onde eu preguei o meu sermão. Inclusive, foi Batista. maravilhoso. A político. gente conversou já, assim, brevemente sobre assuntos pastorais, né? Apresentação de criança, disciplina, foi bem massa, cara. E eu sei legal. outro tema que eu tenho certeza que vocês conversaram também, que está sendo um dos dilemas lá da Igreja Red e tal. Sim, sim. Que é um tema difícil da igreja tratar. Eita, glória. Vamos lá. E trataram do esquerdista Rodrigo Bibo? É sério? Aproveitaram que o pastor foi lá. Rodrigo Bibo, não. Aproveitaram o pastor Eu preguei, lá. mas aí, o Matos é da Igreja Red, né? Igreja Vermelha. Gente, Não, o pelo sermão amor de do Bibo, que foi usado pela galera mais Foi na Red. progressista, Foi na Red, Foi na Igreja Vermelha. Foi, Olha aí. mas um sermão Veja bíblico, só. né? Se o pessoal tá usando, glória a Verdade. Deus. Aliás, o Steve- sermão inteiro é maravilhoso. O sermão inteiro é Rodrigão. muito bom, é nóis. Você já falou isso em 3 programas, eu Ele acredito. adora me chamar de esquerdista. Não, é Vamos lá, brincadeira. apresenta a Letícia, que eu... Gente, muito bom estar de volta aqui. Outro esquerdista. Ai, pronto. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu sou esquerdista aqui da onda. e o Bibo- Sim, Ah, então por eu isso que a gente tem uma afinidade. A minha esposa não. gosta muito de você, inclusive. E o pastor... Não, mas a Xanda é direita. Dá pra perceber na Xanda, né? Acho que tu não conhece. Eu acho que tu não Deixa tá assim, ligado. deixa assim. assim, deixa. É melhor Gente, deixar Não, olha assim. só, deixa eu só Melhor falar aqui. deixar Gente, assim. é tudo brincadeira. Claro que o Bibo... Não, enfim, o Bibo... Não, gente, ele eu nem com votei, certeza- gente, eu nem votei. O Bibo é o famoso isentão que a galera É gosta isso de aí, colocar. isentão com o maior Não, prazer. brincadeira. Brincadeiras à parte, nem a ler, pelo amor de Deus. Não, a gente só brinca aqui. Pastor Lipão, uma boa noite pra ti, meu caro. Boa noite, boa noite. Só bom demais. alegria? Só alegria, pô. Brasil, Ei, tamo aqui já umas 3 horas, eu e tu, hein, cara? Brasil gente não mandou... pode- Vocês ainda têm conversa? Brasil mandou 4... 4 essa semana. E foi amanhã? E o maravilhoso. jogo de amanhã? Que Amanhã vai dar... Ó, eu falei sobre isso. Amanhã, Brasil e Croácia. E tenho certeza... Tite, vai ser... corta e manda pro Tite esse Exato. trecho. Manda uma Vai lá. orientação Eu pro quero Tite. dizer, Tite, cuida com as bolas de fora da área, que os caras vão dar bola de fora da área e vão aproveitar muito faltas na diagonal e cruzamento na área, porque eles são altos e vão querer fazer gol de cabeça. Olha aí, É então isso aí. Tite E aí eu vou dizer uma coisa, Ah. existe o Pulisic, que é um cara bom no cabeceio, e existe o Modric, que é bom de chute de fora da área. E tem o Modric é bom, Pulisic. Modric é bom. São Tem Tem todos o Tite. Modric, que tá pegando todo E o tem o departamento do Tite. Brasil. Agora- E tem o Tite na nossa seleção. Só uma interrupção aqui aleatória. Na Copa do Brasil, os torcedores do Brasil foram fazer uma simpatia com a Croácia, né? Aí pegaram uma toalha Toalha de mesa. e estenderam. Ai, Brasil,
né, gente? Ah, meu A gente Deus, Brasil é cara. maravilhoso, cara. O Brasil é de não, boa. não tem ninguém igual a gente. Uma toalha de mesa com a cor da Croácia? É, Um por causa que xadrezinho de piquenique. Tu não lembra, tu não lembra a camiseta A da camisa do Croácia? Brasil era- É quadriculada vermelha e branca, né? Verdade. E aí pegaram a cara. toalha lá de Piquenique. piquenique. Piquenique, muito bom. Eu tô Mas com medo. amanhã, o placar amanhã é 2-1, hein, Brasil? É, 2 a 0. eu acho que não vai ser um placar tão largo também. Eu arrisco que o Brasil toma gol também da Croácia. 2 então a 1. eu vou arriscar 3-1. 3 Eu a acho 1. que não toma. 2-0. 2-0, Vamos ver quem legal. vai ganhar. Ah, eu acho que toma. 3-1. Tá, Vamos apostar? Vamos. Vamos apostar. Vamos apostar. 3x1. 3-1 pra mim. 3 a 1. 3-1, 3-1. 3-1 Eu aqui, acho que- 2-1. Não, acho que eu vou falar 1-0. 1-0. 1-0, bem 3-1 miúdo. pra mim. Mas... Pra não sofrer bem. E você, Bibo? Eu é 2-1, cara. 2 a 1. 2-1 certeiro. Amanhã vocês Tá. podem me Então, procurar na cobra a internet. gente, cobra a gente. Cobra a gente. Valendo um copo d'água, hein? Pô, já tô nervoso, velho. Meu Deus, agora até me deu frio na barriga. Jesus amado. Vamos passar Quanto que tu dinheiro. falou que ia Mas ser? na segunda-feira... Hã? Quanto que tu falou que ia ser? 3-1. 3-1 os dois. Eu acho que 3-1 é os Vocês dois. são muito otimistas, né, É. gente? Não, é que eles são empolgados com o só que jogo assim, do ó, Brasil, não, do só outro que eu jogo. tava pensando Não dá, aqui, é. cara, que eles vão retrancar Eles vão... demais. É aí que tá. Por demais. isso que eu diminuí. Mas vamos ter o Eles menino vão- Ney em campo. Isso, e os caras têm que estar Aqui, ó, o inspirados menino ali Ney nessa aqui, ó, jogada. vai bater de chapa fora da área, Isso. a bola vai entrar lá no ângulo, Só que cara. tem um ponto muito importante. É que vai ter que entrar 3 vezes, né? Porque Rafinha falou vai 3 entrar, o Rafinha vai entrar com sede de gol. Vai. Olha Pode aí, contar. eu acho que o Casimiro tá fazendo uma ótima transmissão no YouTube. Sacanagem. Vamos lá. O Casimiro Eu não Casimiro vi tá nenhuma. desbancando a Globo, cara. Sabe que eu não vi nenhuma Você viu que a ainda? Globo Tá tá bem legal. com prejuízo na Copa, né? Prejuízo? Imagino, cara. E grande parte é por causa Do da Casimiro. É que transmissão o do Globoplay Casimiro. não funciona, né? Desculpa, eu assinei o Globoplay, não funciona. Só uma reclamação aqui. Como pro- assim não funciona? Cara, trava, a imagem não fica boa, é bem ruim Ah, o a imagem Globoplay. não é boa, mas e não caro, né? trava, Caro, né? paguei negócio É lá, caro. Deus livre. Não vale a pena, é isso aí. E o Casimiro é bom, gostei. Depois que ir lá pro Bom, Bial. bom, né? bom. O bicho bateu- Depois que ir lá pro Bial, Não, o bicho bateu o né? recorde do YouTube, né, mano? 5 Pensa milhões. bem, Bibo. Pensa 5 bem, milhões. Bibo. Não, o Próximo- Bial é meu Quem tu vai brother. Bial é falar? meu brother. Falei com o Bial. Babiel, mensagem da hora. Fala pro Babiel. Globoplay A aí, gente Biel. Bial anunciando o Globoplay e o Bibo destruindo a Globo. Não, o Globoplay Que nada, que Globoplay nada. É fantástico. Casa Evandro é muito legal, uma série original Globoplay. Muito bom. Letícia Ribeiro, uma vez estamos aqui, aqui. com o maridão Ribeiro? triste. Ribeiro? Com o maridão triste. Deprimido. Não ficou Deprimido, né? deprimido. Não, muito Ele tá engraçado. acostumado, pô. A galera tá mandando um print do pastor Dani Ribeiro, que é uruguaio, comentando no post da seleção do Uruguai. Gente! Como vocês queriam ganhar com esse técnico? Muito bom. Gente, o Revoltado. Daniel, ele não usa redes sociais. É muito difícil. Ele só usa pra xingar. Pra Ele xingar. só usa pra xingar. Foi no e ele Twitter? agora. Não, Revoltado ele com a achou lá seleção. um Instagram, não sei de quem lá. Que Meu Deus. Ele tá. O Dani é aqueles caras que não sabem mexer em rede social. Só xinga aí todo entra mundo. pra ficar ofendendo as pessoas. Cara, e aí então, Rede social é pra isso. ele tá angariando vários seguidores por causa disso. Capaz. É Sim, polêmica agora ele da vai- seguidor. Dani Ribeiro para técnico do Uruguai. Só metendo pau lá Mas na eu concordo seleção. com o Dani, o técnico do Uruguai foi terrível nessa Copa Não, do foi Mundo. um Meu Deus do horror. céu. Ó, deixou a Enfim. Rascaeta fora. É, O mais exato, bonito exato. foi o Sei quem técnico foi do essa Camarões. ideia, gente. Exato, exato. Misericórdia. Aliás, Letícia, o programa que nós fizemos, eu, você, Daniel e Gustavo Carpers, foi maravilhoso sobre futebol. É, inclusive, eu vi. na semana de estreia da Copa do Mundo que o Brasil ganhou. Exatamente. Inclusive, vamos deixar no link aqui da descrição o nosso Na Mesa sobre futebol, que foi bem Maravilhoso. legal, cara. Foi bacana demais. Mas vamos lá. Letícia, boa noite, que bom que você está aqui. E muito importante, inclusive, você está aqui porque o assunto é contigo hoje também. Curtida, compartilhamentos. Verdade. E superchat. esqueci disso. Fecha em mim. Gente, você que está aí do outro lado da tela, curte, comenta e compartilha, porque a sua curtida leva os algoritmos da internet, leva o conteúdo para ainda mais longe. Então, cara, a sua curtida nos ajuda demais. Comente Faz uma aqui. dancinha É do um TikTok. então. Comenta muito. Aliás, comenta depois, o vídeo comenta lá, coloca sobre o que você quer Isso. ouvir no Na Mesa. A gente sempre dá uma olhada Manda nos temas e comentários. sugestões pra gente que a gente quer Exactly. falar sobre o que você quer ouvir. Olha aí, muito Amém? bom. É amém. isso, gente. Amém ou não amém? Aliás, estamos chegando no final do ano já, hein, maravilha? Rapaz. Roda a vinheta, senhoras e senhores, porque tá começando mais um Na Mesa! É isso aí, Rodrigo Bibo, depois Oi. dessa rodada pra ficar tonto. Exato, e pior que eu fiquei mesmo, quarentei, né? Quarentei já fiquei tonto. É Vamos lá. verdade. Aliás, parabéns. Muito obrigado. Foi um sucesso teu aniversário. Foi eu e minha família. Muito Sensacional. bom. Melhor impossível. Indescritível. E é sobre família que nós vamos conversar hoje, porque nós vamos falar sobre discipulado infantil. Olha. Agora tu foi de cara nesse rosto, hein, Rodrigão? Ei, olha esse Quer cara. contratar? Ó, muito bom. Aí, ó. Eu tô aqui com a escola, né? Aqui, ó. Com a escola. O Bibo fazendo escola.
Muito obrigado. Por exemplo, apresentar com chiclete não dá, né? Eu acho meio complicado, atrapalha a dicção, né? E é um Engolir. pouco nojento também. Engolir. Engoliu o Aqui, ó. chiclete? Tu engoliu cola na Caraca, tripa? não solta Não pum, sabe vai fazer disso? bolinha. Brincadeira. Gente, é isso aí. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar sobre discipulado infantil. Inclusive, o gancho que a gente usou para a gente conversar sobre isso é justamente um livro que Letícia Ribeiro, juntamente com o nosso Ministério Infantil Kinder, está lançando e já saiu... Lançando pela editora Estrada. Lançando Olha pela aí. editora Estrada, que está com o Estamos pé na aqui, ó. estrada aí já há uns 2, 3 anos. E Letícia, vai ser lançado quando exatamente? A previsão é dia 15 de dezembro. Ok, a gente então já já vai ter... na 15 próxima de semana- dezembro já vai estar disponível. Aquelas Ok. pessoas que já compraram na pré-venda, já 15 ali já saem. A gente pode, Maravilha. inclusive aqui a equipe vai colocar nos comentários e também na descrição do vídeo o link aí da pré-venda para você poder Da comprar. pré-venda. Então a gente vai comentar sobre o conteúdo desse livro, Isso. que é basicamente um discipulado infantil para os pais utilizar com o filho. Mas tem alguns diferenciais desse livro Esse que livro é- fogem do comum em relação ao livro. E é uma característica da Onda também, né? A gente fugiu um pouco aí do comum. Mas, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar falando então sobre a questão do discipulado infantil em si, porque a gente sabe que é um tema de extrema importância, a educação dos nossos filhos que não são o futuro da igreja, porque já são igreja. Olha aí, e é uma responsabilidade dos pais discipular os filhos. Letícia, primeiro começando aqui contigo, Lê. Qual a importância do discipulado infantil e como isso afeta, certo, ou colabora o Ministério Infantil da igreja? Você, como líder do Ministério Infantil aqui da Onda Dura, pode responder isso aí melhor. Na verdade, eu acho que o início de tudo, a gênese da gente compreender esse tema é saber o seguinte, que a responsabilidade de ensino é da família. Essa é a primeira coisa. Eu acho que é uma mudança de visão, porque muitas pessoas esperam da igreja essa contribuição, né, de ensinar. Uma terceirização, né, Exatamente. cara, E a do igreja, ela faz o papel de dar ferramentas para os pais, né? E assim, auxiliar, colaborar, enfim, mas a responsabilidade é da família. Eu acho que quando a família transiciona e entende essa posição, a família consegue ter um êxito de realmente ensinar o filho, né? Não é só explicar a respeito de uma historinha bíblica, é muito mais do que isso, é firmar realmente o caráter de Cristo, fazer um discípulo, né? De Jesus ali, formar um discípulo de Jesus, não é só ensinar a história. Então, eu acho que quando a família entende isso, aí que a família começa a perceber a necessidade, porque daí ela se vê com algumas questões. Eu acho que quem não se questiona a respeito de discipulado é porque nunca começou. Né? Eu acho que um outro fator Muito também bom. que pega bastante é que, por exemplo, eu não fui criado no evangelho. Então eu fui criado na rua, entendeu? Assim, não tem essa ideia de sentar, ter uma conversa. Então a gente vai assimilando muito. A maioria das pessoas, elas meio que vivem num modo automático. Tem até uma música do Super Combo, não tem modo automático? Ou Gente, eu só piloto quero comentar automático? uma coisa muito aleatória aqui. Totalmente. Que tipo de pesquisa você estava fazendo no meu celular agora? Cara, é como convidar amigos para jantar na minha casa. Não. Não? Que tipo? Não tenho nem ideia. Engolir chiclete. Ah, não, gente. Cara, tu pode ver aí que Fica grudado no estômago. Aí úlcera, Foi da o que eu úlcera. falei, né? Da ele úlcera. fala aqui, ó, não. Não, Fala pra mim, da não. úlcera, Fica da tranquilo. úlcera. E que não fica 7 anos no estômago também, que isso aí É apêndice, é apêndice. lenda. Onde você viu isso? No Choquei? Choquei. Não, Nas fontes do bico. vai dar apêndice isso aí. Mas voltando aqui, Vamos né, lá, para vamos lá. assuntos importantes, para assuntos aleatórios, já que o assunto importante já acabou de falar. Mas a maioria das pessoas vive muito no modo automático, no piloto automático. Só que, infelizmente, educar um filho, ele não funciona no piloto automático. Boa. Se não há intencionalidade, não vai. Porque assim, a gente acha... Claro que a criança aprende muito por observação e ela absorve o ambiente dela. Então, se a gente não for intencional na educação e até mesmo nos nossos atos, quando a gente acha que a criança não está percebendo, a gente não vai ter como a gente formar o caráter de Cristo naquele ser humano. Porque a criança é uma folha em branco. Ela é uma folha em branco. Então a gente tem que ter essa intencionalidade, porque o natural é uma desgraça. Né? O natural é o existem velhodão. formas de ensinar. Existe a forma que é a forma natural por observação, né? Sim. E existe a forma intencional, que é aquela que tu vai realmente ter um currículo do que tu vai fazer. E eu acho que é nisso que a família às vezes não entende, né? A necessidade. Porque quando ela entende, ela se depara, poxa, e agora o que eu faço? Quando a gente lança alguma caixinha de pergunta ou tem a oportunidade dos pais perguntarem, essa é a pergunta que vai ser feita. Eu E leio até a
a Bíblia, interessante. eu leio historinha não sei o que lá, que tipo, porque o pai não sabe como Boa. fazer isso de forma E até organizada. uma coisa interessante sobre isso é porque, por exemplo, quando se trata de educação, estou falando de escolar mesmo, a gente tem uma grade montada pela escola já também. Exatamente. Então, os pais não são acostumados a... no máximo, confere se a tarefa foi feita, ajuda na tarefa que já foi proposta. Já não se envolve, né? Isso, não tem uma educação propositiva cristã, por assim dizer. E eu acredito que esse livro ele vem nessa linha, né? Nessa pegada, que é uma tradição Que é uma já necessidade. secular. Digo no sentido de há séculos já permeando na história da igreja, que é o ensino por meio de catecismo, né? Enfim. Agora, pastor o que eu Cunha, acho que é legal é pensar nesse paralelo até a respeito dos adultos. Porque, por exemplo, nós vivemos uma cultura como igreja onde temos a prática do discipulado formalizado, onde existe uma metodologia estabelecida na nossa igreja de discipulado. Aham. E isso é muito interessante porque, comparando com outros contextos de igrejas que, inclusive, dizem que tem discipulado, mas você vai ver na prática e você fala, não, conversa, isso não é um discipulado. aconselhamento. Exatamente. Por conta do quê? Por conta de que não existe um trilho, não existe uma metodologia, não existe um sistema de discipulado. E ainda que nós possamos pensar o discipulado de modo orgânico, ele é orgânico em cima de um trilho. Boa. Por exemplo, a gente percebe Jesus claramente discipulando os discípulos de modo orgânico, mas a gente percebe algumas coisas muito claras. Por exemplo, Jesus sempre tinha ensino para os discípulos. Não era sentar e tomar café. O café ensinava, havia ensino naquilo que Jesus estava fazendo, a pesca ensinava, o atravessar o Mar da Galileia ensinava, o curar no sábado ensinava, entende? Havia um trilho. Então, a gente percebe Pastor, que... eu só quero comentar um ponto sobre essa questão do ensino de Jesus. Nós olhamos para o Evangelho de Mateus e nós percebemos que ele é chamado Evangelho do discurso, né? O Evangelho do ensino. Quando a gente sobe um pouco a aeronave no Evangelho de Mateus, percebe que a vida de Jesus e as coisas que ele faz, ela remonta a 5 discursos ou 5 sermões principais, marcados pela seguinte frase: depois de ensinar sobre essas coisas, aí começa um segundo tópico de ensino. E todos eles baseados em discipulado, ética cristã e várias coisas sobre... As bem-aventuranças isso, mesmo, as né? próprias bem-aventuranças, o ensino para os líderes da igreja. Então, sempre... E é marcado por justamente esse verbete, né? De depois de ensinar essas coisas, aí começa uma próxima sessão de ensino. E o que fica evidente é exatamente isso, Evidenciando de esse que ensino, né, de Jesus. o discipulado de Jesus é um discipulado que não é aleatório. Boa. Não é, vamos vivendo, que era o que o Bíblia estava falando. Muitos pais, eu acredito que intencionalmente não, emotivamente querem, desejam ensinar seus filhos e talvez até pensem que estão ensinando seus filhos, mas de maneira prática, objetiva, real, não existe um discipulado. É aquela coisa que eu estava comparando em realidade de algumas igrejas que dizem, fulano de tal me discipula. Mas como que é? Não, volta e meia a gente se encontra, toma um café e troca uma ideia. Isso aí eu faço com um amigo meu, não com o meu discipulador. E não que com o discipulador a gente também não tome café e não coma churrasco. Passa por isso, né? Exatamente, mas vai além disso, né? E aí o que eu penso, e acho que esse livro ele é muito bacana para poder, de alguma forma, encorajar os pais a colocarem o pé no chão e pararem de dar desculpas ou até mesmo se iludirem pensando que estão discipulando seus filhos, é de se estabelecer um método ou um material, um catecismo, que de alguma forma direciona o ensino no meu filho, na vida do meu filho, para que dessa forma o discipulado seja efetivo e não seja apenas um discurso vazio que por fim não é eficaz. Boa. E eu percebo isso, obviamente, na prática do discipulado com os pastores que eu discipulo, e aí trazendo para o mundo infantil, eu vejo e vivo e pratico isso no discipulado com os meus filhos. Existe uma lição que eu quero ensinar para os meus filhos quando eu sento com eles para ensinar. Não é aleatório. Ainda que, obviamente, quando se tem essa prática, há momentos aleatórios, né? Há momentos, hoje mesmo de tarde, houve uma situação com meu filho, que eu chamei ele e falei, olha filho, eu queria te ensinar isso, aquilo, outro. Então, no momento aleatório,
eu trouxe o ensino. Mas é engraçado que esse momento aleatório, ele só passou a existir porque antes existia uma prática intencional. Boa. Mas é que eu acho que assim, quando o pai ele se detém só no momento aleatório, ele fica preso na questão da moralidade, porque ele só vai exercer o ensino quando tem uma coisa errada. Então eu vou lá, tá errado, Jesus não gosta. E aí usa às vezes um argumento até... Esse é horrível, né? Jesus não gosta. Jesus não, porque ele não consegue argumentar com o filho de forma, com uma base mesmo, por que ele não pode fazer aquilo. Então ele toma a mão dessa moralidade. Não pode, não dá, né? E é pecado, tu tá desagradando a Deus, Jesus tá chorando. Essas coisas as crianças repetem, né? Então a gente... Eu lembrei da menininha do TikTok, né? Viralizou, né? A professora começa a fazer dancinha de TikTok. Ai, muito bom aquele, Ela começa a fazer dancinha de TikTok com as alunas, daí a menina... Eu não posso, porque eu sou crente. Muito bom. Ela ouviu e ela tá repetindo, Ela ouviu, tá né? repetindo, Então, exatamente. quando o pai deixa rolar, ele vai só aparecer nessa hora. Boa, isso é muito legal. E eu acho que, inclusive, remonta a necessidade de uma coisa que, por vezes, no mundo da igreja é algo ignorado. E aqui temos o Bibo, um precursor do podcast de teologia, enfim, que ressalta a importância de coisas que, por exemplo, doutrinas bíblicas, a doutrina da Trindade, doutrina do Espírito Santo, são coisas que, obviamente, se você se esforçar, você vai conseguir trazer para o mundo pragmático. Mas a distância dessa doutrina do mundo pragmático é muito grande. Mas, entretanto, isso fundamenta a minha vida. Quando eu entendo, por exemplo, que Deus é o Criador dos céus e da terra, quando eu compreendo, ainda que de maneira simples, a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, isso me traz fundamento para a minha vida cotidiana, entende? Então, o que a Lê mencionou, eu acho maravilhoso esse tópico, porque, de fato, quando os pais se tornam refém de circunstâncias para ensinar os filhos, a tendência deles sempre é ser um ensino moralista. E aí cria crianças e jovens, adolescentes, que não pensam. E aí, então, entram, por exemplo, no mundo acadêmico, do debate filosófico, assim por diante, não tem uma fé arraigada, porque é apenas superficial o ensino, é só pode, não pode, faz, não faz, assim por diante. E acaba tendo só a fé dos pais. Por exemplo, uma conversa que eu tive com a Milena, né? Hoje, a gente falando sobre Deus e tal, e aí uma hora ela falou assim: pai, eu acho que eu acredito em Deus porque tu acredita em Deus, né? Aí, e de fato, daí eu falei assim: filha, a oração que a gente tem que fazer agora é você pedir para Deus se revelar a você e você acreditar em Deus por você mesmo, não porque o papai acredita e te ensina coisas sobre Deus. Uma oração credo-batista. Exatamente. Então assim, mas eu achei muito legal. Eu falei: pai, eu acredito em Deus porque... Então, eu sou a autoridade que ela... se meu pai fala é porque é o certo. Então, eu não posso ter essa conversa só de moralidade, que ela vai associar Deus a pode e não pode. Então, a ideia é você construir, né, uma narrativa dela entender Deus como um todo, né, uma doutrina da criação, né, o que eu tenho trabalhado com ela, a doutrina da criação e tal. Então, assim, ela entender um macro, que Deus não é só um estraga-prazer. Tipo, não pode, Deus não gosta, né? Não, ela entendeu um todo. E principalmente... ela orar: Deus, se revela a mim, né? Como tu se revelou ao meu pai. E eu acho que isso é uma deficiência da igreja, né, cara? A importância de ressaltar, eu não diria nem esse equilíbrio, né? Mas esse complementarismo entre experiência e ensino. Sim, eu até queria trazer essa ideia, né? Porque qual a importância de se contar histórias? Né? Porque a história não é só uma historinha. A história, ela quer ensinar algo muito maior e ela entra no imaginário. Então é uma coisa muito... não é só uma informação técnica. A história, ela te dá... ela amplia a visão. Enfim, a história é uma coisa sensacional. Tanto que o modelo bíblico era a contação de história. Né? Então você... e quando a criança ouvia sobre né, principalmente nas festas, as festas em Israel eram muito pedagógicas. Então, na festa da Páscoa se contava toda a história do Êxodo, mas não era só uma história, é você entender que aquela história também é a sua história. Então, da mesma forma, quando nós contamos uma história para criança, e não precisa ser só história bíblica, você pode criar, por exemplo, eu criei o livro Quando o Meu Sorvete Cai, eu e o Felipe, né? Então, ali é uma história que a gente colocou numa aventura, mas que você ensina um princípio. Tem princípios do reino de Deus, exatamente. E por que é importante a história? Porque
porque é a maneira de fixar, é uma aventura, é o lúdico, você engloba várias partes da cognição da criança e por aí vai. Então, assim, quando você conta uma história e você traz o ensinamento em forma de história, a criança ela vai entender aquilo mais fácil, vai memorizar mais fácil e, principalmente... onde a gente traz a questão da Bíblia, ela se sentir parte de um todo. Que ela pertence a uma história que está para além dela. Né? E isso acho que isso traz a ideia da informação. Ela se localizar na história de Deus. Então, você tem a informação, mas você também tem pode ter esse senso de pertencimento, de algo que pode, né, levar a criança a permanecer no caminho do Senhor. Perfeito. Não é garantia, Claro. mas pode... Né? Eu acho que tem que ter... Ô, Letícia, e Oi. até já entrando aqui nesse lance, cortando? e já te cortando também. Mas o diferencial desse livro, ele é isso. É um catecismo, só que também é uma história. Mais ou menos. Vou explicar Vamos lá, aqui. então. Mais ou menos. Vou contextualizar a situação. O primeiro, assim, a gente começou a desenvolver o livro em cima de uma história de Natal. Qual que era a ideia? Ele tem um pano de fundo, uma história de Natal. É uma história de uma menina que está passando ali pelo período de Natal, tem um irmão que recém-nasceu e ela tem um conflito com aquele irmão. Então, a avó traz a história de Natal sobre a ótica da salvação. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, ele vai correr o livro todo em cima dessa ideia de salvação. Qual foi a visão que a gente teve para esses 15 devocionais? A ideia é dar uma sequência depois, completando um ano, né? De pequenos devocionais para os pais fazerem em casa. Ele traz, sim, o ensino doutrinário, mas ele traz um texto articulado com essa história. Entende? Ele não é a doutrina pura ali, uma pergunta e resposta, que nem é no modelo... Seca, né? Isso. Não é... Que é o modelo do catecismo. Por quê? Agora eu vou trazer o porquê. Eu acho que nos modelos que nós temos de catecismo infantil, a pessoa precisa de uma certa habilidade para executar. Eu tenho vários modelos, inclusive novos, enfim, de catecismo, e eu percebo que os pais não conseguem. Exatamente porque não são pessoas que foram ensinadas daquela forma, não é um processo natural para a nossa estrutura de fé que a gente tem. Hoje, no Brasil, não tem. É só as igrejas mais históricas que já têm isso como um hábito de serem discipulados dessa forma. O pai não consegue pegar ali uma linha e discorrer daquilo que, às vezes, é um assunto que não tem uma história, que não tem... Então, a gente tentou trazer esses elementos do catecismo. Sim, a gente vai falar, por exemplo, nesse primeiro livro, sobre a Trindade, vai falar sobre alguns aspectos da doutrina da salvação, mas ele vai envolver dentro da história, o que facilita o pai. No final de tudo, dos 3, a ideia são 3 livros, né? A gente vai sim ali colocar um grupo de perguntas e respostas para que o pai consiga ver o que foi que aquela criança absorveu disso tudo. Então, tem uma historinha, tem uma música e tem esses 15 devocionais tendo o tema de salvação. Então, tem essa música, inclusive, é produção nossa, né? É tudo nosso. Assim, a parte foi feita para o livro, né? Foi feita para o livro. A parte toda de desenho, ilustração também é lá uma menina lá da Onda de São Paulo. Olha Sara, que legal. servia no Kinder. É sensacional, ficou maravilhoso o material, cara. E assim, tem um outro aspecto também que é muito legal. A ideia lá no início, porque assim, quando a gente fala de Natal... É um ótimo presente, aliás, para amigo secreto, todas essas questões. Maravilha. Porque apresenta Jesus mesmo como Salvador. Até uma pessoa assim que não é cristã, ela consegue fazer com o filho, porque ele está colocado de uma forma muito simples, assim, né? E um aspecto assim que é muito legal do livro é que ele tem todo um viés bem brasileiro. A gente fez isso já propositalmente, porque a nossa literatura é muito americana, né? Ali. Principalmente de Natal. Tu vai ver aquela estética americana, né? Então, norte-americana, né? Então a gente fez assim muito, é uma família típica do Nordeste, miscigenada, tem uma música bem MPB. Então, assim, ele é bem diferente. Assim, não Papai Noel de regata e bermuda tomando água de coco. Não tem Papai Noel. Inclusive, no livro, a gente fala sobre isso. Tem um Saiba Mais que a gente fala também... falando dessas famílias que não comemoram o Natal. Então, algumas pessoas que comemoram, outras não. Que seja feito tudo para a glória de Deus. Então, a gente vai costurando... Pô, não tem São Nicolau na história? Não tem. Tem que ter um apêndice aí, pô. Cadê o São Nicolau que é aí? legal, cara. Olha só, conseguiram falar sobre Natal sem colocar o Papai Noel. Ah, mas coloca o São Nicolau.
essa Não, mas galera. tá bem Sensacional. legal, assim, bem... Tem uma bem... faixa etária específica, assim, que vocês pensaram? 4 anos, eu acredito, a partir de 4 anos. Olha só. né? Legal. É, ele foi... Porque a história, ela é bem... Inclusive, assim, detalhes, assim, que foi pensado, né? A gente fez toda a parte da história em caixa alta para as crianças que estão sendo alfabetizadas terem mais facilidade para Olha ler. só. Então, ela tem toda uma... Sensacional, hein? Ficou muito bom, cara. E um material muito intuitivo, que é o que a Lê tá comentando. E eu Muito concordo top. plenamente com ela. E no sentido do quê? O catecismo, ele exige habilidade e conhecimento do mestre. Porque você pega uma doutrina simples e crua, o teu filho vai perguntar e questionar, você precisa contar uma história para teu filho entender aquela doutrina. E poucas pessoas têm habilidade para isso e poucas sabem até a doutrina. Então, é difícil. O que é pior, às vezes. Exatamente. E esse material ele é bem legal porque ele é muito intuitivo. O pai ele não vai precisar se esforçar muito para ensinar, porque a própria história e a narração ali ela já está ensinando. Então, a maneira de conduzir o filho é a conclusão doutrinária. Né? Só um apêndice Muito aqui, bom. um parêntese, perdão. Perguntinha da Milena hoje. Pai, mas então por que Deus não fez todo mundo já acreditando nele? Filha, essa é uma boa pergunta. Mas, assim, até... Pergunta essa pros... O Bibo tava- Não, deixa quieto. Vai, deixa. Eu estava comentando da questão do imaginário, né? E das histórias. Até algumas vezes as pessoas têm alguma dificuldade de como vai administrar essas duas questões, né? Eu conto histórias para as crianças ou eu ensino a doutrina? Como a gente faz esse balanço para que a gente consiga dar conteúdo para a criança, subsídio para que ela possa responder questões e compreender até a própria história, né? E, ao mesmo tempo, também não tolir a questão da imaginação, né? Do lúdico, de como que isso, como o próprio Bibo falou, né? A Bíblia mesmo, né? Todo o ensino era feito, a tradição Sim. oral A Bíblia era é uma feita, história, né? As exatamente, em cima narrativas das ocupam boa histórias. parte das escrituras. Então, assim, a gente aqui no Kinder, a gente alterna as duas coisas. A gente conta as histórias e explica a doutrina, né? Então, tem períodos que a gente explica só a doutrina e tem períodos que a gente conta só as histórias. E aí, E esse quando a livro gente... juntou tudo. Quando Que a maravilha, gente hein? conta as histórias, a gente puxa a doutrina. Até lembrei agora, por exemplo, como é importante isso, até para a criança poder compreender a história bíblica. A gente teve uma situação agora há pouco tempo, a gente estava falando sobre Jacó, e daí uma criança falou assim, mas por que Deus escolheu Jacó se ele era mentiroso, se ele era... Porque aí, né? Pega uma boa pergunta. Pega essa, professor. E aí uma outra criança respondeu, porque Deus não escolhe a gente porque a gente é bom, né? Então, Muito porque ele bom. já compreendeu doutrinariamente que A graça. existe a graça de Deus. Então, Caraca, essas coisas precisam Viu, vir... Bibo? Isso que te conforta, porque tu não é bom. E é bom que tu sempre me lembra. Que nos conforta, né, Bibo? Muito claro. legal. Aliás, deixa eu fazer aqui uma pausa dramática. Aliás, deixa eu fazer aqui Pausa uma... dramática, meu Não, uma pausa dramática. Equipe, produção, coloca aqui na tela a imagem do livro, tal, para você poder ver a imagem do livro. E também já coloca aqui nos comentários o link para você adquirir na pré-venda o livro, que está maravilhoso. Ele Aí, ainda ó. está em produção, por isso que a gente não tem o físico aqui, mas você vai ver a imagem digitalizada e pode comprar, porque aí pertinho do Natal já vai estar chegando na tua casa. Compra pro teu filho, pro teu vizinho, Já aproveita amigo, as férias tal. das crianças, né? Eu encontro no Instagram, lá no Instagram da Onda Dura, né? Isso, Tá tem, lá vai meio ter que uma link. pré-venda, Onda Dura né? Kinder também. Onda Dura Onda Dura Kinder, Kinder, é. isso, E assim, uma outra coisa que a gente também procurou usar no livro, a gente mesclou uma linguagem simples, mas não rasa, né? Então, algumas coisas, elas são... até algumas palavras que talvez não sejam do universo infantil, né? Assim como a própria música, né? A própria música, ela quem compôs foi o Marcos, né? Então ela tem toda uma questão poética. Ó, o Marcos Marcão na massa. mas ela também traz essa questão doutrinária. Então, assim, Ele é bom no MPB, né? ele fez uma música, ela tem toda uma pegada nordestina, assim, bem legal. E a ideia é dar uma sequência. O próximo seria, né, se tudo der certo e vender, né, pessoal? Amém. Não, vai O vender, pessoal vai tem, vender, que, pô. tem que engajar. Pegar junto. Pegar É, junto. não, a gente pô, quer dar uma legal. sequência nele, né? Daí fazer processo de Páscoa, enfim, né? Fazer ele... E eu digo, Que legal. isso é muito legal, cara, até como igreja, porque faz parte do desafio que, quando nós estabelecemos a Lê como pastora do Kinder, foi dado a ela, que era qual? Ensinar doutrinariamente nossas crianças no Kinder, que é o que já acontece muito bem, enfim, há algum tempo já,
e dar ferramentas e ajudar os pais a discipularem os filhos. Então, na verdade, para a nossa igreja, é óbvio, esse é um material que não é só para quem é da nossa igreja, mas para a nossa igreja é uma conquista começarmos esse projeto por conta de que a gente está fornecendo ferramenta para os pais discipularem os filhos, porque é nisso que a gente acredita. A gente não acredita que, se tratando da criança de menor idade, quando eu digo menor idade, vamos lá, 12 anos para baixo, vamos pensar no bar mitzvah, né? Uma infância. A gente acredita que a responsabilidade nesse período de instrução, de educação, é toda do pai. E nós, como igreja, cooperamos, assessoramos, damos suporte, ferramentas, ensinamos os pais a discipularem os filhos, porque eles precisam fazer isso. Então, sem sombra de dúvida, uma conquista para a nossa igreja como um todo. E, de certa forma, uma ferramenta para que os pais possam começar a aprender a girar essa engrenagem aí de discipulado dos seus filhos. Muito bom, muito bom. Gente, Então, leiam para os seus filhos, né? Acho que, somando a tudo isso, leia. Que tenha o hábito de ler para os seus filhos. Hoje a gente tem, né, tem essa literatura, tem o meu livro, entre outros e tal. Hoje em dia até o mercado cristão tem evoluído tem o teu, em certo verdade, aspecto. tem o livro do então, assim, livro, mas ler para crianças. Não tem dinheiro para comprar livro? Cara, lê a história da Bíblia, né? Pega uma versão, Tem uma ótimas tradução. histórias na Bíblia, Meio Game of Thrones, mas pega aí a mensagem e lê a mensagem, entendeu? Você consegue, ouça a mensagem, se você não gosta de ler, põe aí no seu celular, ouça a mensagem. É assim, gente, não tem mágica, tá? Assiste The Chosen. The Chosen e tal. Não, The Chosen é um extra, né? Eu digo assim, é o hábito da leitura. Entender, assim, que a gente lê, sabe? Que a gente, mas isso aí, Bíblia, aí, eu não tenho, nem eu leio. Comece a ler você, então, pelos seus filhos, comece a ler. Comece a ler história infantil, e geram então. memórias para uma vida toda. Né? Eu acho que tu ter esse hábito de tu estar ali. Porque hoje, num mundo onde as pessoas não têm tempo para nada, a criança percebe o nosso tempo, a forma como a gente administra. Então, ele pensa assim, poxa, meu pai parou aqui para ler comigo, para estar comigo, para me ensinar. Eu não sei, lá em casa, a Elisa fica enlouquecida atrás de mim, porque ela quer o tempo inteiro que eu leia, que eu sente, que eu pare. Porque é um momento para eles muito importante. Sim. Né? Então, acho que é bem fundamental assim, a gente ter esse hábito. E o Bibo falou acho que foi o Geis que falou do The Chosen, e é muito perigoso, às vezes, os pais assumirem isso assim, vamos botar um negócio aqui e dar um play. Tá começando Sabe agora. Sabe por quê? Isso aí agora tu vai ver com a Annalise. Saiba que minha filha ama ler, tá? Claro. E o brinquedinho que ela mais gosta são os livrinhos dela. Exato, que bom. Mas com certeza ela lê tudo. E ela lê, porque ela já é chupa. alfabetizada. Minha filha lê. Porque, às vezes, por Nossa, eu exemplo, vou o ler com a próprio The Annalise, com Chosen, certeza. ele tem uma releitura. Então, tem partes que não são bíblicas, que não estão na Bíblia, né? Apesar de contextualizar. Então, às vezes, a criança vai até se absorve só isso, vai atravessar um Dá pra ler o trecho na Bíblia e assistir, olha. Não, mas é uma coisa casada. Mas é muita tela também, né? A ideia tá na Bíblia, mas a ideia é fugir de tela também, né? Já tem um monte de tela. Mas até hoje ele falou, né? Vou ler com ela com certeza, cara. Aí eu volto lá que o Bíblia falou lá no começo. É intencional, velho. É intencional, né? É intencional, porque você vai vivendo a tua vida. Dá um... E assim, Você vai se atropelando. e eu falando aqui, gente, eu até nem sou exemplo, tá? Assim, eu não faço isso todo dia com a Milena também. Quero deixar bem claro aqui o meu todo pecado. Dia, quem não faz todo dia, que atira a primeira. Quem faz todo dia, que atira a primeira pedra. Eu não tô fazendo livro de discipulado, pergunta se tá em dia. Olha, então assim, não é todo não é dia fácil. e tal, mas assim, a gente se policia. Né? Tanto que às vezes a Milena fala assim, papai, fica aqui comigo, pode trazer o teu celular. Ó o que ela tá falando. O papai é grudado no celular. Cara, isso aí me quebra. Falei, cara, não, deixa o celular na cômoda, vai ficar só eu e ela e o livro e tal. Então, assim, tudo a gente também se disciplinando. Já vai se discipulando. A gente vai se discipulando também nesse processo. Mas o que o Bíblia falou é importante. Se humanizar, porque às vezes os pais eles criam uma ideia perfeccionista de que quando meu filho nascer, eu vou ter todo dia e tal, enfim. E aí acaba que não acontece dessa forma, vão se frustrando ao ponto que lavam as mãos, relaxam, falam, quer saber? Não consigo fazer como tem que ser feito. Vou botar no The Chosen mesmo, é isso aí. No The Chosen seria bom ainda. Seria bom, né? Agora, uma coisa que a Annalise, cara, tá assistindo os jogos da Copa do Mundo comigo. Tá. Goste de telas ou não, a Copa do Mundo ela tá assistindo. Mas é legal tocar esse assunto por conta de que paternidade e maternidade, meus irmãos, é uma representação muito
pífia, ínfima, imperfeita da paternidade de Deus. Então, a gente vai se esforçando e melhorando e caindo, levantando, enfim, mas não nos ausentando dessa responsabilidade. Acho que esse é o ponto. Exatamente. Amém. E outra coisa assim, só... Segunda vez que vocês querem terminar, eu volto, né? Não, a gente tá aqui tranquilão. Super! Já estão chapados, estão aqui já 10 da tarde gravando. Duas coisas eu quero falar. Primeiro é que, assim, as leituras são bem curtas, então, para os pais e a mãe não vai ficar Boa. lá 5 horas legal. lendo, né? É bem curto. E tem ilustração, né? Que ajuda a fortalecer o texto ali. Tem Show. ilustração, tem leitura curta. E daí, se o pai quiser aprofundar, a gente tem umas sugestões de alguns textos, que aí Olha. fica no A pai encargo do aprofundar. pai. Muito E bom. outra Que coisa que eu legal. queria falar, que é muito legal estar tendo essa conversa com vocês, porque a grande maioria das pessoas que eu conheço, né, na nossa própria igreja, quem faz o discipulado são as mães. Né? Olha Então, aí. ter figuras masculinas que falam sobre isso é uma forma de incentivar os pais a assumirem Muito isso. bom. Porque, às vezes, os pais se omitem e aí a mãe, né, fica ali naquela situação e aí vai puxando para ela, e é uma tarefa que é uma tarefa familiar. Familiar, né? exatamente. E é muito importante. Inclusive, eu tive uma reunião com o Kinder agora essa semana passada, e eu estava falando sobre os rapazes que servem, né, os homens. Eu falei, gente, É muito bom isso, cara. Como eu me alegro. o papel dos homens aqui é muito importante. Então, assim como no Kinder, né, ele ter a figura masculina e também incentivar os pais a exercerem realmente essa posição dentro de casa, né? Então, Muito legal. com essa eu muito encerro, legal. tá? Partiu discipular, galera. É isso aí. E vale Gente, a pena muito até... legal, vamos até deixar... A não, gente não deixa terminar. já jogo para você terminar. Mas acho que é importante já falar da Lê, apontando para a necessidade dos pais participarem disso, mas também o cuidado de não achar que isso é um papel exclusivo dos pais. Da família. Porque eu digo que existem muitas pessoas que abraçam algumas tradições que colocam isso como sendo algo exclusivo para o pai, O sacerdote o do lar. sacerdote do lar e tal, enfim. E a mãe, por vezes, inclusive por achar que está pecando em ensinar os filhos, assim por diante, acaba deixando na conta do pai, o pai não faz e aí ninguém faz. Então, a grande questão é que precisa ser feito. E bom é se o pai e a mãe fizer com a família e isso ser um serviço de edificação familiar. Timóteo Maravilhoso. mesmo era discipulado pela mãe e pela avó. É, né? exatamente. Verdade, Então, era... verdade. Dorme Não com tinha- essa. A irmã Eunice. É a Debbie e a A irmã Lloyd, né? É a Debbie e a Lloyd. É irmã Eunice. É, Eunice e a Lloyd, a avó Lloyd. Isso. Gente, é isso. Vamos deixar aqui, ó, o link Ô, gente, pra peraí, só pra compra. explicar. Vamos deixar o link aqui para compra. Eu ia dizer que você está cansado, você teve um dia muito cheio hoje e tal. Por isso você já tá assim, vamos lá, cala a boca, vamos embora, que eu quero discipular não, Na meu filho. verdade, ele tem está chão, precisando hein? voltar para reconciliar ainda. É, né? Meu Deus. Será? Voltar pra Vamos reconciliar. lá. Gente, que Deus piada Foi abençoe. bem interna, né? Não, deixa eu deixar o link aqui na descrição para você que quer comprar o livro, ok? Vai estar o link na descrição. Já apareceu na tela aí na arte, é um livro muito lindo. E também lá no @OndaDuraKinder, você encontra também lá Kinder. o link e também o post do livro, que vai ser incrível, Onda tá Dura bom? Kinder, Onda Dura Store, Onda Isso. Dura Global. Boa. Tá em todos os lugares. Pastor Lipão, muito obrigado pela sua presença Top mais uma demais. vez. Letícia Ribeiro, mais uma vez também, já quase virando cadeira cativa. Já Lara que tô. se cuide, ok? Bibão, É tava nóis. com saudade, hein? Eu também. Muito bom estar aqui na mesa com vocês. Porque Tua a barba praça não é está nó- bem feitinha Cara, eu tô hoje. um lixo. Eu não cortei o cabelo tem um mês. É uma fase. Eu E tô, o cabelo, não, enquanto tu não corta, fica os branquinhos aparecendo. Exato, eu tenho que entregar o livro pra Tomás Nelson. Eu tô, olha, tomando banho só porque eu sou casado. Se eu fosse solteiro, eu estaria morando no escritório, inclusive. É isso, é a vida E de agora tem um escritor. chinelão lá no escritório. Chinelão, cara, vans. Gente, não comprem vans. Comprem vans. Não Um beijo comprem vans. e um abraço. Não, E até que tênis horrível. O que, semana que Bibo? vem. Cara, ele destrói o pé da gente, irmão. Não, ele destrói Ele o pé. é Fique duro, tranquilo. é duro. Ele destrói teu pé até você destruir ele. E aí ele fica bom. É, então, E daí depois que ele tá velho. É, Sabe depois que ele Isso, cara. moeu, depois que ele Nutella, moeu o teu criado em pé. apartamento. Não, eu uso All Star. Não, agora eu tô com outro aqui. Tchau. Beijos, tamo junto e até semana que vem, Falou, meu tchau, Brasil. tchau. Olá, olá! Você acabou de participar de mais um episódio do Na Mesa. E se você não sabe, todas as quintas-feiras a gente está aqui debatendo teologia, cultura, sociedade e Bíblia. Então já deixe seu comentário, se inscreve no canal e ative o sininho, porque sempre que for postado algo novo, você vai ser notificado. Eu vou deixar aqui com você 2 indicações muito legais. Clica e fica mais tempo aqui com a gente.